A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, está escrito: Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo, e toda a autoridade, e poder. A passagem do cristão por esse plano terreno é somente um momento na qual estamos sendo preparados, testados, não pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não testa ninguém, assim como pode testa o Senhor Jesus Cristo, mas por nós mesmos, por aquilo que pode nos dominar, para sabermos se temos ou não condições de habitar-nos com o Senhor Jesus Cristo, e chegará um momento nas nossas vidas, uma fase na qual habitaremos juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Por isso não podemos em momento algum nos importar, ficar abraçando as coisas deste mundo. Porque na hora que chegar o momento em que estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, se tivermos deleitados com as coisas deste mundo, se tivermos aprisionados à materialidade, infelizmente não acharemos dignos de estarmos com o Senhor Jesus Cristo, e habitarmos ao seu lado. Então, ao invés de ficar apegando às coisas desse mundo, que possamos entregar as nossas vidas verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, fazendo a sua vontade, cumprindo o seu querer, os seus mandamentos para nossas vidas, para que assim possamos ter um momento mais do que especial, único com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde o reino de Yahweh será entregue na mão do Senhor Jesus Cristo, que com poder e graça e autoridade derrubará o governo deste mundo, derrubará as autoridades e poderes, quer seja político, quer seja religioso, todos serão lançados por terra, e o Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino sobre toda a terra, para que aqueles que no Senhor Jesus Cristo confiaram e entregaram ao Senhor Jesus Cristo as suas vidas, possamos no seu reino de amor, misericórdia e graça viver a plenitude da felicidade, o gozo da vida eterna. Contudo, aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, confessando-o como seu Senhor e Salvador pessoal, após o julgamento daqueles que viveram conforme o seu querer, viveram conforme as suas vontades, seguindo o materialismo deste mundo, serão jogados, lançados no lago de fogo. Habitaremos nessa terra para todo sempre com o Senhor Jesus Cristo, mas para que isso ocorra em nossas vidas é preciso que hoje entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, que morremos para o materialismo, para a religiosidade, e vivemos somente para Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6, está escrito: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. A passagem do cristão por esse plano terreno é somente um momento na qual estamos sendo preparados, testados, não pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não testa ninguém, assim como pode testa o Senhor Jesus Cristo, mas por nós mesmos, por aquilo que pode nos dominar, para sabermos se temos ou não condições de habitar-nos com o Senhor Jesus Cristo, e chegará um momento nas nossas vidas, uma fase na qual habitaremos juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Por isso não podemos em momento algum nos importar, ficar abraçando as coisas deste mundo. Porque na hora que chegar o momento em que estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, se tivermos deleitados com as coisas deste mundo, se tivermos aprisionados à materialidade, infelizmente não acharemos dignos de estarmos com o Senhor Jesus Cristo, e habitarmos ao seu lado. Então, ao invés de ficar apegando às coisas desse mundo, que possamos entregar as nossas vidas verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, fazendo a sua vontade, cumprindo o seu querer, os seus mandamentos para nossas vidas, para que assim possamos ter um momento mais do que especial, único com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde o reino de Yahweh será entregue na mão do Senhor Jesus Cristo, que com poder e graça e autoridade derrubará o governo deste mundo, derrubará as autoridades e poderes, quer seja político, quer seja religioso, todos serão lançados por terra, e o Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino sobre toda a terra, para que aqueles que no Senhor Jesus Cristo confiaram e entregaram ao Senhor Jesus Cristo as suas vidas, possamos no seu reino de amor, misericórdia e graça viver a plenitude da felicidade, o gozo da vida eterna. Contudo, aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, confessando-o como seu Senhor e Salvador pessoal, após o julgamento daqueles que viveram conforme o seu querer, viveram conforme as suas vontades, seguindo o materialismo deste mundo, serão jogados, lançados no lago de fogo. Habitaremos nessa terra para todo sempre com o Senhor Jesus Cristo, mas para que isso ocorra em nossas vidas é preciso que hoje entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, que morremos para o materialismo, para a religiosidade, e vivemos somente para Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6, está escrito: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim.
Todos os rumores na qual o Senhor Jesus Cristo relata no seu Evangelho têm ocorrido em nosso tempo, com os últimos acontecimentos como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a apostasia da Igreja, a proibição de culto por parte de ditadores como da Nicarágua, da Coreia do Norte e tantos outros lugares no mundo na qual o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é proibido. Faz com que o cristão sábio e entendido da palavra do Senhor Jesus Cristo possa voltar-se toda a atenção ao retorno do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Todavia o problema é que a apostasia na qual o Senhor Jesus Cristo relata tem ocorrido de forma sistemática e não é com pessoas como os religiosos querem que pensamos, que se desviaram da presença do Senhor Jesus Cristo, mas deixaram de seguir de certas igrejas, deixaram de ser membros das mesmas, pois estas igrejas que abraçaram a teologia da prosperidade, a teologia do liberal. Hoje pegamos que os maiores pregadores televangelistas que temos no Brasil, são pessoas que pregam a prosperidade ou que usam simbologismos para pregam o Evangelho de Cristo Jesus de maneira que a Bíblia Sagrada não é mais o centro do Evangelho de Cristo Jesus. Isto não se poderia ocorrer, não deveria acontecer no nosso meio. É necessário que como cristão entendermos a necessidade que temos e que precisamos de estar com nossas vidas voltado para o Senhor Jesus Cristo, e essas igrejas com seus pastores, seus evangelistas que pregam o materialismo, liberalismo para simbolizar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, são pessoas que já estão afastadas do centro da vontade de Deus, já vivem na apostasia, pois as suas vidas, o seu desejo estão neste mundo, há tempo que eles não lembram do Senhor Jesus Cristo, há tempo que eles não se voltam para o Evangelho. Portanto devemos voltar totalmente para o Senhor Jesus Cristo, para não ficarmos perturbados com nenhum rumores de guerras, com essa proibição imposta por governos cada vez mais forte e aceitável pela sociedade, o de Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja proibido porque é plano, é propósito do Senhor Jesus Cristo que todas essas coisas possam vir a acontecer, ocorrer para que enfim haja uma filtragem entre aqueles que são de Cristo Jesus e aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são deste mundo, mas que dizem ser cristão para alcançar do Senhor Jesus Cristo algum tipo de benção, quer seja financeira, quer seja física, seja sentimental, porque não devemos ficar com a nossa alma perturbada, porque isso é só início do fim, mas não é o final, porque coisas terríveis haverá de ocorrer no meio da humanidade e como um bom cristão fiel servo, amigo de Cristo Jesus, devemos ficar com o nosso espírito com a nossa vontade ao Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 7, está escrito: E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. Todas essas coisas como guerras, rumores de guerra, cortes de relações diplomáticas entre países é o princípio do que há de acontecer com a humanidade, porém a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira não essas construções que temos por aí, com diversos nomes, mas que tem todas as mesmas finalidades de se enriquecer através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas aquela Igreja que de fato negou-se a si mesmo, para viver o melhor para não viver a sua própria vontade, mas a vontade de Cristo Jesus, na qual todos têm o desejo que se cumpra nas suas vidas. Por isso o cristão genuíno não fica alarmado com as coisas que está acontecendo ao seu redor. Note que a primeira coisa que os líderes religiosos fazem quando estão com seus tempos sólidos e enriquecidos, politicamente estabelecidos, são escolher dentro dos seus homens que possam representá-los no cenário político, assim como os religiosos da época do Senhor Jesus Cristo agiam. Porque o governador de Roma Pilatos acatou o pedido dos judeus. Porque politicamente é interessante para Pilatos manter relações políticas com o sumo sacerdote Caifás e todo o seu pessoal que o seguia. Então esses tempos religiosos que temos fazem mesma forma, de igual modo. Porque para eles ter alguém no Congresso Nacional, na Presidência da República, na Câmara de Deputados, possam ter os seus desejos, as suas vontades atendidas pelo poder político, já que o poder econômico eles têm, então eles precisam também do poder político para estabelecer-se nesta terra a sua autoridade. Se olharmos a instituição mais antiga que temos no mundo, que é a Igreja Católica, ao longo da sua história se estabeleceu como com base política e adequando às condições que foi colocada. Recentemente vimos a notícia sobre a proibição e a expulsão de freiras e padres do país da Nicarágua. Contudo, porque o Papa Francisco, representante maior da Igreja Católica, não se posicionou abertamente sobre essas expulsões, nem sequer uma nota, uma carta de repúdio foi emitida pelo Vaticano em favor dos nossos irmãos que estão neste país e tantos outros onde o cristianismo é proibido. Porque politicamente para o Vaticano, para a instituição religiosa é interessante que não haja embate, que não haja confronto direto como estes países como faziam antigamente, para dominar justamente com esses ditadores, esses grandes proibidores da liberdade religiosa, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo que muitos se baseiam no aquecimento da instituição.
A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, está escrito: Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Temos o dever, a obrigação de sermos diferentes do resto do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença que existe entre um cristão que abre mão da sua vida para viver a vontade do Senhor Jesus Cristo na sua vida para os demais. A nossa luz, nosso brilho tem que resplandecer em todo mundo. Onde quer que chegamos, a nossa luz, o nosso brilho tem que ser a razão da saída das trevas, naquele ambiente, pois em nós habita o Espírito Santo, e se temos em nossa vida o Espírito Santo, automaticamente somos luz que brilha. Neste mundo, sendo assim, não podemos em hipótese alguma deixarmos ser ofuscado pelas coisas deste mundo, pelas armadilhas e tiradas de Satanás. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27, está escrito: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O poder e a autoridade na qual o Senhor Jesus Cristo tem não vem de forças políticas, de forças econômicas, mas do próprio Deus, Yahweh, o Criador de tudo que existe, entregou nas mãos do Senhor Jesus Cristo toda a autoridade, todo o poder preciso para que através do Senhor Jesus Cristo toda a humanidade pudesse conhecer Yahweh, e por meio do Senhor Jesus Cristo todos pudessem chegar e alcançar a graça e a misericórdia. Desta forma, ninguém conhece melhor do que o Senhor Jesus Cristo, do que Yahweh, Deus absoluto, que criou e formou cada um de nós, e o Senhor Jesus Cristo só revela Yahweh a quem o confesso como Senhor e Salvador, a quem entrega ao Senhor Jesus Cristo a sua vida. Este verá o Abba, através do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13, está escrito: Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Os religiosos fundadores de igrejas, seus padres, pastores e bispos sempre usarão como pretexto, como desculpa, o discurso de que é preciso que estarmos congregando em uma das suas igrejas para termos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porém eles esquecem de uma coisa, que nós, sendo pais, procuramos sempre dar aos nossos filhos as coisas boas. Imaginam que o Senhor Jesus Cristo tem para nós, o que o Senhor Jesus Cristo deseja que nós façamos, que nós tenhamos na tua presença. O Senhor Jesus Cristo tem para nós coisas boas e frutíferas, coisas que irá produzir nós a vida. Entretanto, essas coisas a qual o Senhor Jesus Cristo promete para nós não está baseadas em sermos filiados a uma instituição religiosa, não está condicionada a ganhar riquezas. Então significa termos saúde e sobra, ficar livre de qualquer tipo de doença, mas o que o Senhor Jesus Cristo tem para nós está além da nossa imaginação, além daquilo que nós estamos pensando, porque quando falam da coisa boa para um filho, o ser humano pensa somente na materialidade porque é carne. Porém o Senhor Jesus Cristo, quando fala e nos dá o melhor dessa terra, o Senhor Jesus Cristo está se referindo a si mesmo, a si próprio, porque aquele que tem o Senhor Jesus Cristo, tem na sua vida o poder do Pai Celestial. Aquele que tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida tem o Espírito Santo, que não permitirá que nos aconselhar antes de cometa qualquer pecado, antes que faça qualquer coisa que desagrada, que entristece o coração do Senhor Jesus Cristo, e essa coisa boa que é conhecer o próprio Deus. Yahweh tem alguém que nos aconselha a não pecar contra o próprio Deus, que é o Espírito Santo. Não tem preço, não tem religiosidade, não tem placa de igreja na qual é capaz de nos agraciar com tamanho presente, com tamanho dádiva que só é fornecido para aqueles que vivem na presença do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42, está escrito: Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Como podemos demonstrar o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo? Essa pergunta temos que fazer todos os dias da nossa vida, ao levantarmos, ao nos deitarmos e até mesmo diante de cada situação que viemos a passar na nossa rotina para sobreviver, no nosso cotidiano. Como demonstrar ao Deus absoluto nosso amor? Porque quando amamos o Senhor Jesus Cristo, obedecemos, somos fiéis aos seus mandamentos, não tememos ser obedientes à sua palavra, ao seu Evangelho, mas antes abrimos mãos da nossa vida, da nossa rotina para seguir, para obedecer o Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que obedecendo o Senhor Jesus Cristo e os seus mandamentos estamos demonstrando ao Senhor Jesus Cristo o nosso amor. Falaremos com o Senhor Jesus Cristo, estamos testificando que o Senhor Jesus Cristo veio da parte de Deus, como Salvador, como Libertador da humanidade, e assim também estaremos demonstrando ao Senhor Jesus Cristo nosso Deus todo o nosso amor, toda a nossa gratificação por ter dado a nós, ou melhor, ter permitido que o Senhor Jesus Cristo viesse ao nosso encontro e que passe uma dívida impagável por nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 20, está escrito:
dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristão devemos sempre agradecer ao Senhor Jesus Cristo dando graças ao nosso Deus Yahweh, Yahweh, porque em Cristo Jesus alcançamos a verdadeira vitória, alcancemos a vida eterna. Por isso devemos sempre agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque sendo grato ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, estamos reconhecendo publicamente o seu sacrifício em favor de nós, em favor das nossas vidas, porque se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário não teríamos hoje nenhuma chance, nenhuma oportunidade de alcançar do Senhor Jesus Cristo a benção, a vitória. Por isso devemos sempre ser grato pela misericórdia e eterno amor do Senhor Jesus Cristo, cantando salmos de agradecimento ou até mesmo falando de maneira e agradecimento. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 10, está escrito: ao qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo, este homem é o grande poder de Deus. Um cristão que não dá atenção por mais significante que ele possa parecer perante a sociedade, mas que ao mesmo tempo ele não reconhece a grandeza do Senhor Jesus Cristo, este ser humano de maneira alguma pode alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo que está atrelado à cruz de Cristo. Infelizmente muito ter agido como Pilatos, que ao invés de reconhecer o poder e a graça do Senhor Jesus Cristo tem se apegado à sua posição, à sua soberba, esquecendo isto que vemos pessoas que um dia foram canais de benção, porta-voz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e hoje são pessoas sem unção. Não têm a capacidade de pregar o Evangelho verdadeiro, porque se perderam neste mundo, deixavam levar-se, porque começaram a juntar para si tesouros e riqueza que acabaram culminando com seu afastamento ou mesmo seu distanciamento do Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos ficar sempre atento à palavra do Senhor Jesus Cristo, não desviando quer seja para a direita, quer seja pela esquerda, mas sempre focado no Senhor Jesus Cristo para que assim possamos estar sempre ligados ao Senhor Jesus Cristo através da cruz do Calvário, através do seu sacrifício em favor de nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 21, está escrito: muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Não existe nenhum ser, quer seja nesse plano terreno ou plano celestial, que possa estar acima do Senhor Jesus Cristo, que possa estar acima do Deus absoluto. Por isso temos em Cristo Jesus a graça de sermos salvos, a graça de alcançar a benção, a vitória, porque se o Senhor Jesus Cristo não estiver no centro do nosso querer, da nossa vontade, sempre seremos pessoas materialistas, que buscam o bem-estar neste mundo e virar as costas para aquilo que realmente importa, que realmente tem valor, que é a vida eterna. Ficamos atentos para que não pegamos presos às coisas deste mundo, para que não sejamos dominados pela cobiça, pelo desejo, pela vontade e esquecemos o que realmente é importante, que realmente tem valor, quando abnegamos o nosso querer, a nossa vontade para seguir o Senhor Jesus Cristo, para sermos obedientes aos seus mandamentos, à sua palavra, porque reconhecemos no Senhor Jesus Cristo o único caminho, que é o caminho de volta, o plano inicial de Yahweh, o Deus absoluto, que é habitar por toda a vida ao seu lado, não sendo somente uma criatura criado pelas suas mãos, mas sobretudo seus amigos. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, está escrito: o qual subiu ao céu, e está à destra de Deus, anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitados. Não existe ninguém que subiu ao céu senão aquele dos céus veio, e só existe uma pessoa que subiu ao céu, Senhor Jesus Cristo. Ele subiu aos céus porque dos céus veio e é de voltar para buscar aqueles que negaram a si mesmo e passaram a obedecer e fazer a sua vontade, a cumprir na sua vida o seu querer, o seu desejo, sendo assim que possamos estar atentos para todos os sinais que não são demonstrados, pois o Senhor Jesus Cristo, que está à destra de Yahweh, o Deus absoluto, haverá de voltar e dominar todo esse plano terreno, assim como também já está sobre o seu domínio todos os anjos. Todas as autoridades e poderes nos céus em breve serão os da terra para a glória e majestade, o Deus único, vivo e poderoso, capaz de salvar e resgatar toda a humanidade, o Senhor Jesus Cristo.